Olá, família Kev, espero que todos estejam bem. Família, até que ele venha. Vamos aumentar essa família. Compartilhe o link desse canal para outras pessoas da sua família. Que essa mensagem que você está ouvindo, que está edificando você, ela possa edificar também muitas outras pessoas. Porque a família Kev é a família que aguarda o noivo Jesus. É a família que ansia pela volta do noivo Jesus Cristo, que ele foi para o céu, mas ele prometeu que voltaria para levar a igreja do Senhor Jesus. Então nós, como filhos e filhas semelhantes a Jesus, nós como pessoas que faz parte dessa grande família, que é a igreja de Deus, precisamos estar compartilhando, precisamos estar ampliando essa mensagem, ampliando a mensagem do reino de Deus para que ela alcance muitas outras pessoas, não é? Então, assim como nós estamos sendo edificados, sendo fortalecidos, precisamos também estar falando para outras pessoas e que elas sejam alcançadas e animadas com essa linda palavra que o nosso Pai, que o Espírito Santo, que Jesus tem ministrado em nossas vidas todos os dias e até que Ele venha, vamos estar ampliando essa família de filhos e filhas sonhados por Jesus, semelhantes a Jesus, não é? Então, meu nome é Eliade Lisboa e aqui é o nosso canal, é o seu canal, é o meu canal, para juntos estarmos compartilhando, meditando nas palavras de Deus a cada dia e sendo fortalecidos no propósito de sermos, né, filhos aliançados com Deus, firmes, que perseveram e que vai subir para o céu com Jesus quando Ele voltar. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa de Deus para nós e precisamos cultivar todos os dias. Tem um salmos, o Salmo 23, que é o salmo preferido, né? Era o salmo preferido da minha mãe, porque ela já foi para a glória, mas ela sempre recitava esse versículo e se apropriava de uma forma, ela tinha uma confiança tão grande na palavra desse versículo que ela orava várias vezes, né? Sempre que ela saía, o tempo todo em casa, ela estava declarando esse salmo. Vamos falar juntos? Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. São alguns versículos, né? Mas cada um deles tem uma reflexão enorme e que fala muito pra gente, né? O Senhor é o meu pastor. Jesus é o pastor. Nada nos faltará. Jesus é o pastor. Não temerei. Jesus é o pastor. Ele coloca uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e expõe os meus inimigos. Olha quem é ela, olha quem é ele. Jesus é o pastor, refrigera a minha alma. Jesus é o pastor, a vara e o cajado dele me consola, porque ele disciplina, mas ele também dá o bálsamo, não é? Tem muitas outras coisas que nós podemos ir vendo nesse capítulo, do capítulo 23 dos Salmos, não é? Mas essa reflexão é para a gente pensar um pouco sobre o texto que está escrito em Lucas, capítulo 18, do 18 ao 23, quando Jesus falou para um jovem rico que se aproximou dele e perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aquele jovem rico que estava acompanhando Jesus, já observando, escutando as coisas que Jesus falava, ele chegou para Jesus muito interessado em querer viver eternamente com Jesus, muito interessado em querer viver o reino de Deus. Ele queria o reino de Deus. Ele estava interessado em viver eternamente. O que eu faço para herdar a vida eterna?
Jesus, então, passou a dizer para ele, né, o que ele precisava para herdar a vida eterna. Jesus, ele chegou para os discípulos, está escrito em Lucas, no capítulo 23. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 35. Só confirmando, 22. Lucas, capítulo 22, versículo 35, Jesus perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada, disseram eles. Jesus, né, como supridor, como pastor, como líder dos discípulos, né, como sumo sacerdote, deu um comando, enviou os discípulos e perguntou: faltou alguma coisa para vocês? Faltou? O que faltou eu dar para vocês? Né? O que faltou da minha parte? O que faltou da minha parte para vocês? Os discípulos falaram: nada, nada faltou. Né? Nada faltou. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. E aqui, quando Jesus passou a dizer para esse jovem rico o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, que essa foi a pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus começou a dizer quais eram os mandamentos que ele tinha que cumprir. Certo homem de posição, né? Algumas versões falam rico, perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus logo repreendeu: não é porque me chamas bom, só tem um bom que é Deus. Mas aí ele falou: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele falou assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus ficou muito feliz. Puxa, que maravilha! Que lindo isso que você está fazendo. E aí Jesus falou assim: mas falta uma coisa. Você está fazendo tudo isso, né? Cumprindo os mandamentos. Mas falta alguma coisa. Falta uma coisa para você. Uma coisa ainda te falta. E aí Jesus falou para aquele homem o que ainda faltava. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quando eu mandei vocês para tal lugar, fazer isso, aquilo outro, faltou alguma coisa? E os discípulos avaliaram Jesus e disse não. Aquele homem estava pedindo a Jesus para avaliar ele também, né? O que eu faço para dar vida eterna? Jesus então disse o que faltava e avaliou ele. Falta uma coisa. E disse: agora então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas aquilo pesou muito para aquele homem. Quando Jesus falou isso, ele entristeceu e saiu cabisbaixo, saiu triste porque ele era muito rico. E para ele ia ser difícil, impossível abrir mão de tudo que ele tinha materialmente para herdar a vida eterna. Ele quis dizer que ele não poderia trocar a vida eterna pelos bens materiais. Ele preferia os bens materiais, ele preferia as posses do que o céu. Ele preferia a riqueza do que os céus, ele preferia os bens materiais do que a vida eterna. E aí Jesus fez essa avaliação para ele e pesou para ele. Muitas vezes em nossas vidas, né, nós caminhamos muito tempo com Jesus ou caminhamos pouco tempo com Jesus. Às vezes você é um novo discípulo ou você é um discípulo que já tem muito tempo e vai cumprindo as palavras, cumprindo os mandamentos, vai vivendo uma rotina, uma vida, né, de praticar a palavra, de viver os rituais de honra que a Bíblia ensina. Mas chega um momento que a gente fala: Deus, tem alguma coisa que está te desagradando? Que esse momento seja todos os dias, né? Senhor, tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando o teu coração? Porque às vezes eu penso que eu sei, mas se eu não sei. E aí quando Jesus avalia, como ele fez com esse discípulo, qual será a nossa resposta, né? Qual será a nossa reação diante do que Jesus está propondo para nós fazermos? E se ele disser: eu preciso que você vá para tal país, eu preciso que você deixe tudo e vá para tal lugar, abandone esse emprego, abandone essa alta posição que você está, eu preciso que você largue tudo e vá fazer isso que eu preciso. Alcança essa pessoa. Qual será a nossa reação? Vai ser difícil? Ah, Deus, isso aí, por favor, pede tudo menos isso. Eu não posso fazer isso. Então, assim como Jesus avaliou aquele homem, que foi pesado para ele, né? E ele não quis a proposta de Jesus.
Qual está sendo a nossa reação diante do que Jesus está dizendo para você, dizendo para mim, naquilo que temos perguntado para Ele? Está tudo bem? Estou te agradando? Qual tem sido a nossa resposta? Então, reflita sobre isso nessa meditação de hoje, né? Porque assim como Jesus foi avaliado pelos discípulos e nada faltou, porque Ele é o pastor que supre tudo. E os discípulos obedeceram e seguiram tudo que Jesus tinha falado. Jesus falou para esse jovem: falta para você alguma coisa. Jesus pode estar falando para você também: te falta uma coisa. Faça isso, aquilo, aquilo outro. Você está disposto a fazer? Está disposta a cumprir exatamente o que Deus está pedindo para você fazer? Te falta alguma coisa? Jesus tem respondido para você o que te falta? Como você tem reagido diante da resposta que Deus tem te dado? Então pensa sobre isso e esteja sendo transformado através da resposta que Deus tem te dado para você ser melhor e nada faltar para você. E você está vivendo segundo os princípios do Senhor até que Ele venha e nada faltar para você. Então, beijos, amo vocês. Pensa sobre isso nesse dia, tá bom? Até que Ele venha, fique firme, persevere. Até o nosso próximo encontro.